Aqui tem a cabeça, o corpo segmentado e o pigídeo. Só que esse que eu tô segurando, eu nem gosto de segurar ele muito. É agora que o bicho pega. Falso. Exatamente. Esse é falso. Esse é verdadeiro. E como é que você vai saber? Você não vai. Você não vai, porque você entrou nessa agora, não tem a mínima ideia, aí você vai olhar e parece muito, tá? Então a primeira coisa é não seja enganado com fósseis. A segunda coisa, compre legalmente. Então assim, ou primeiro, compre legalmente, a segunda, não seja enganado. Se você comprar legalmente, pelo menos você não vai ser enganado, tá? Porque aí você vai pegar de uma empresa. Então por isso que primeiro não seja enganado com fósseis, tá? Compre legalmente. Então isso te dá uma segurança. Vamos navegar lá pro Rio Negro, onde as coisas são tão lindas. Em março começa tudo de novo. Ainda bem, porque eu tô louco de vontade pra voltar pra Manaus. Eu amo aquele lugar, o Rio Negro, um lugar que não tem mosquito, zero mosquito. Never, nunca você vai ser picado por um mosquito ali no Rio Negro, em Manaus. E nós vamos navegar 3 dias, do 9 ao 12, a nossa viagem de março 2023, a primeira do ano, onde a gente vai encontrar indígenas, a gente vai nadar com o boto rosa, tudo a bordo de um barco como esse aqui. Isso é louco, a coisa mais linda do mundo. Vagas limitadas, eu tô louco pra ir pra Manaus, primeira viagem do ano. Venham comigo, te espero. Maiores informações é só falar com a Dani. A Dani vai organizar toda a sua viagem segura, que é uma viagem familiar. Vem comigo, vamos embora pra Amazônia. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos iniciar um assunto diferente que eu tô trazendo pro canal, que eu sou apaixonado, porque eu sou um cara que gosta de biologia, gosta de história natural, então pra mim assim é um negócio até meio doentio, pra falar a verdade, que eu gosto demais. Hoje nós vamos falar sobre fósseis. Hoje eu tô com o Deivão aqui, o cara que hoje é uma referência nesse assunto no Brasil. Por quê? Porque tá fazendo as coisas direitinho, legalmente. Por muito tempo, são aquelas crendices populares, a gente acha que fósseis são uma coisa que são ilegais. Nossa, fóssil, uma peça como essa aqui deveria estar no museu, um crânio como esse aqui deveria estar no museu. Tem muito no museu. E hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é essa atividade, como ela é legal, né, no Brasil e como ela é legal nos países que enviam isso para o Brasil, sabiam o que não pode, o que pode dentro dessa questão, né? Porque tem muita ilegalidade, existe muita ilegalidade, assim como com animais. Tem uma parte legal e tem os legais. E nós temos que, através da legalidade, de uma compreensão especialmente dos órgãos públicos que regem essas coisas, que tem que ter uma abertura de mente, né? Porque eu sei que o cientista, normalmente está na mão do cientista. E o cientista, ele é ciumento. Teve muita gente que era contra, mas hoje tem muito cientista que concorda que, querendo ou não, você está preservando e passando isso adiante, mostrando para as pessoas, é uma forma de você preservar, né? A gente só preserva o que a gente conhece. Por conta desse tabu de ser ilegal só os brasileiros, sempre ficou restrito mesmo a universidades, a pesquisadores. Hoje em dia já tem bastante gente que já está... Que bom, como também biólogos que entendem que conservação também se faz com conservação ex situ, ou seja, reproduzindo animais, que hoje, por exemplo, eu tenho aqui diversos animais que eu comprei legalmente. Então tem muito biólogo que começou a entender que isso é bacana. Mas tem muita resistência também. Bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos começar a falar sobre fósseis. Quero que vocês hoje prestem muita atenção. É um assunto muito legal, muito top. Você não tem ideia, parece um monte de rocha aqui. Vocês vão ver que bacana do que nós estamos falando. E se vocês gostarem, a gente vai continuar com essa série. Mas vai depender, obviamente, daquele like. Já reforça o teu like aí, se inscreve no nosso canal. Hoje o assunto é exatamente essa minha paixão, que é a paixão de muita gente, sua também, e que você procurou fazer isso, trazer para o Brasil uma solução legal, tá? Bacana. É a primeira empresa que eu vejo que realmente trata isso aqui nessa magnitude de forma bacana. Esse aqui é um dente de mosasauro. Isso. Que é este bicho aqui. Tem diversas espécies, mas exatamente. É esse grupo de répteis que eram marinhos. Répteis marinhos com uma certa ligação ali com os varanos. Esse é o mosasauro, esse réptil que vocês estão vendo aí marinho, tá?
E o Varanus, que o meu amigo aqui citou, que nós temos diversas espécies também hoje em dia vivas, né? Hoje são répteis, alguns até mais aquáticos, mas assim, não são estritamente aquáticos, né? Eles são terrícolas. Esse cara é estritamente marinho, né? Sim, aquático. Sim, eles eram totalmente aquáticos, nadadeira adaptada para nado, era totalmente aquático. Esse crânio, quanto tempo tem? De que era é? Esse crânio é do período Cretáceo, entre 60 a 100 milhões de anos. 60 a 100 milhões de anos atrás. E a região de onde ele vem é uma região do Marrocos, onde no passado era o fundo de um oceano raso. Então, durante milhões de anos, teve o acúmulo ali de organismos que foram morrendo, se decompondo, sedimento por cima. Então, toda essa região do Marrocos, eles têm muito fósseis, principalmente dessas criaturas, né? A gente vai discutir um pouco sobre quais são os processos de fossilização, tá? Mas como tem muita informação, esse não vai ser um vídeo de 40 minutos, então é por isso que nós vamos dividir isso em capítulos. Então hoje é o primeiro capítulo sobre isso, eu quero só que vocês entendam que a gente está com uma peça de 60 a 100 milhões de anos atrás. Esse crânio é uma forma de peça, mas é um crânio que tem 60 a 100 milhões de anos atrás. E é um crânio que até no museu aqui é difícil você ver com essa qualidade, assim. A importação, ela está de fósseis, ela está legal de acordo com o decreto número 72.312 de 31 de maio de 1973. Fomentar o interesse pelos fósseis e a paleontologia é a melhor maneira de preservá-los. Uma observação. Em 1970, teve uma convenção da Unesco em Paris para tratar a venda de fósseis e outros artigos assim, culturais, para que isso seja tratado de forma legal, com a saída do país autorizada e a entrada também autorizada no país que vai receber, né? E o Brasil é signatário dessa convenção a partir de 73, então ele promulgou em território nacional essa convenção da Unesco. Então, para que tenha os fósseis legalmente no Brasil, eles precisam ser importados de uma maneira seguindo alguns protocolos. Então, a saída do Marrocos ela é autorizada pelo governo, paga uma taxa lá. A entrada no Brasil é acompanhada pela Receita Federal, a gente paga imposto por tudo. Então por isso que a gente consegue emitir nota fiscal, porque segue todos esses passos para fazer a importação legal. Você pode adquirir um fóssil de um país onde o comércio seja permitido. Você ir lá e comprar para você. Eu já tinha, foi nos Estados Unidos, eu tenho peças na minha coleção que eu fui lá, você viu que tem um fêmur aí, tem um ovo aqui. Da mesma forma que você pode comprar um iPhone e usar. Mas se você comprar 10 iPhones lá e for trazer, já vai caracterizar comércio. Aí para isso precisa seguir essa... Tem uma empresa. Tem uma empresa, fazer legalmente, ter despacho, né? Imagino que você tenha... Como qualquer outro ramo. Bom, só pra gente se situar, porque a gente vai começar a falar de eras, e olha só que interessante. É como montar um aquário. Você tem que entender de biologia, de física, você tem que entender de química, né? Então, olha a riqueza que a gente vai ter. Quando você fala de uma peça como essa aqui, ou de qualquer outra que está aqui, eram animais ou plantas que foram fossilizados. A gente vai falar só no próximo episódio sobre fossilização, como isso acontece, tá? Hoje eu estou mais a parte legal e mostrar um pouco o que nós temos aqui, a diversidade que nós temos. Mas você começa a ter que entender a história natural da Terra, cara. Entender sobre essa fauna que um dia existiu, essa flora que um dia existiu e que está preservada até os dias de hoje. Cara, isso é sensacional. Isso é viciante. Então nós temos uma era que é chamada pré-cambriana, que foi de 4 bilhões de anos até o surgimento das primeiras vidas, que na verdade essa pré-cambriana, você tem um cara do pré-cambriano. O estromatólito, ele já tinha no pré-cambriano. Ele é pré-cambriano. Mas esse em específico do Saara Ocidental, eu acho que é do Cambriano. Mas já existiam esses organismos. O que eram esses organismos aqui? Isso é uma rocha biosedimentar formada pela ação de bactérias. Então, por conta das bactérias ali presentes, tem essa deposição que vai formando uma em cima da outra e forma esse tipo de rocha, como se fosse de lama. Aí isso seca e fossiliza. Mas é colônia de bactéria? É como se fosse uma colônia de... Cara, outro ser vivo, mas de corais, por exemplo. Esses caras eram unicelulares, tal, alguma coisa assim? Sim, eram bactérias unicelulares. E, inclusive, a gente consegue encontrar até hoje na Austrália e no Rio de Janeiro ações bacterianas formando rochas biosedimentares idênticas a essas. Quer dizer, é um sucesso, um cara eficiente. Esse tipo de... Eficiente. Aí começaram a surgir os primeiros seres vivos da forma que a gente, enfim, animais e plantas, né? Nós estamos falando aí a próxima era é a Paleozoica, dividido em Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano. Todos isso aí são dessa era Paleozoica. Foi onde teve a explosão da vida na Terra, né? Porque até então só tinha seres bem primitivos, corpo mole ou unicelulares,
No Cambriano a gente teve uma diversidade, a vida na Terra se diversificou. Quem são aqui? Quem são esses caras Foi, por exemplo, daqui? onde surgiram os trilobitas. Tá. Tem um trilobita, inclusive, do Cambriano aqui. Se você vê, ele é bem primitivo, os olhos dele ainda são bem reduzidos, algumas espécies nem têm olhos, eles só são o início ali do desenvolvimento da vida. Olha, esse é bem maior, né? Bem legal esse. Esse é menorzinho. O que caracterizava os trilobitas é que eles tinham o corpo dividido em 3 lobos, Tá. tanto longitudinal quanto lateralmente. Lateralmente é a cabeça, o corpo segmentado e o pygidium, que era fundido. Por isso trilobitas, por ter 3 lobos, né? E nenhum outro organismo são como eles. E eles foram muito diversos. Só de fósseis a gente conhece mais de 40 mil espécies. Mostra aqui, nesse aqui, essas três que a gente enxerga bem que ele é maior. Aqui tem a cabeça, o corpo segmentado e o pygidium. Só que esse que eu tô segurando eu nem gosto de segurar ele muito. É agora que o bicho pega. Falso. Exatamente. Esse é falso. Esse é verdadeiro. E como é que você vai saber? Você não vai. Você não vai, porque você entrou nessa agora, não tem a mínima ideia. Aí você vai olhar e parece muito, tá? Então a primeira coisa é não seja enganado com fósseis. A segunda coisa, compre legalmente. Então assim, ou primeiro, compre legalmente, a segunda, não seja enganado. Se você comprar legalmente, pelo menos você não vai ser enganado, tá? Porque aí você vai pegar de uma empresa. Então por isso que primeiro não seja enganado com fósseis, tá? Compre legalmente. Então isso te dá uma segurança. Tem um aspecto social que é muito importante. É mais ou menos como as nossas... Tem um deserto lá. Imagina a nossa floresta amazônica, tem gente amazônica lá com dificuldade de viver, progredir, não sei o quê. E a floresta dá tudo. Imagina um deserto. Do que vive. A gente não fala hoje desse aspecto social, da importância do turismo, importância para a Amazônia, da agrofloresta, da coleta de frutos da floresta. Não é importante para levar renda para lá? Imagina um lugar que é rico que nem a Amazônia, tem esse problema social. Imagina o deserto que tá lá no Marrocos, os caras tentando, sei lá, que são beduínos, que lá, os berberes, que tem isso nos berberes, tuaregs. Os caras precisam viver de algo, cara. Olha que bacana, tá afetando, não tá atrapalhando a vida de ninguém. Só fica ruim quando um falso. Geralmente eles fazem falsificação de espécies mais raras, espécies que têm um valor econômico maior, porque por ser tão abundante, dá tanto não vale a trabalho pena. fazer O cara levou mais tempo escavando. Exatamente. Tá. E um fato interessante desse falso é que eles não têm o pigmento preto lá. Então eles usam baterias ou pilha, quebram ela, pegam o carvão de dentro, misturam com uma resina para poder fazer essas peças falsas, né? Vamos avançar um pouquinho, porque aí a gente está falando de caras que têm, sei lá, até 500 milhões de anos de... atrás, nós estamos falando, né? Um trilobita, 500 milhões de anos já tinha trilobita lá? Sim, sim. Tá. Surgiram no Cambriano. Surgiram no Cambriano. Aí nós fomos de 320 milhões para cerca de 170 milhões de anos, é isso? A era mesozoica. Essa estrela do mar tem quantos anos? Tem 500 milhões de anos. 500 e ela milhões não de anos mudou também. praticamente nada. Mais nada, né? E depois a gente já pode partir já para os amonitas. Aí Tá. já dá para vir para os dentes. Esses amonitas são do Devoniano também. São do Devoniano, tá. Junto com os trilobitas. Devoniano aqui, nós estamos falando aqui eras de gelo. Eu acho que teve uns que foram até extintos por causa de glaciações. De glaciação, né? Isso é um nódulo calcário. É uma bolinha de cimento, a gente chama de Kinder Ovo. Eles quebram aqui com um martelo e dentro tá um trilobita. É Tá. legal que esse está com a coloração de ferro enferrujado por conta de uma mina de ferro que devia estar próximo do sedimento, que é o que interfere na fossilização, os minerais que estão disponíveis no solo. Vamos avançar um pouquinho. Vamos entrar então agora aqui, Triássico, Jurássico e Cretácico, que fazem parte dessa era mesozoica aqui. No período Cretáceo, enquanto alguns dinossauros dominavam o ambiente terrestre, nos oceanos eram os mosassauros que mandavam. Tá. Eles eram o topo de cadeia ali, o animal que comia todos os outros, inclusive outros mosassauros. E tinham várias espécies de mosassauro. Esse crânio aqui em especial é de um Platecarpus, que é uma espécie que ela ficava um pouco menor, aproximadamente 7, 8 metros, e ele tinha um dente mais esguio, Que era louco isso mais, aqui, gente. mais especializado a se alimentar de peixes, né? Da mesma forma, imagina esse crânio com esse dente. Seria um crânio de Um cara praticamente bem maior. 1 metro ou mais. E era um prognatódon, uma espécie mais generalista, que se alimentava de tudo que eles viam pela frente. Chegava que tamanho esses caras? Eram grandes.
Ah, era grande. Estima-se uma média de 15 metros. Tá. Eles não viveram até a época que vivia esse cara aqui, o dono desse dente. Viveram? Não, eles não chegaram Eles não se a encontraram, porque esse cara aqui é peia, mano. Esses daí são mais recentes. E esse cara aqui. E E esse cara outro... devia ser. Porque esse parecia um dinossauro meio assim, entendeu? Ele era meio, acho que duro. Agora, esse cara aqui. Eu acho que era um imbatível, assim. Imbatível. Todo dente da cidade. É uma máquina. Megalodon, que viveu o quê? Até 10 milhões de anos atrás? Até pouco tempo atrás, até 10 milhões de anos. Assim. Pouco tempo atrás para esse cara que tem peças de comparação 500 milhões aqui, planeta. é pouco tempo, sim. Até vamos fazer a comparação que foi muito boa que ele falou, que a gente tem a imagem do que hoje, dos lagartos que a gente tem hoje, por exemplo, você tem o que eles chamam de víbora do Pantanal, né, que é o Dracena paraguaiense, tem na Amazônia o Dracena guianense, que são lagartos que só comem o quê? Caracóis. Tem a imagem dele aí. E os dentes são como? Dá uma olhada como é que é o bicho. Tem um dente exatamente mais arredondado e não pontudo para não quebrar o dente. É um bicho forte. Uma mordida potente. Uma boca bem branca. E olhos bem negros. Essa peça maravilhosa aqui, cara. Que bicho é essa garra aqui? É uma garra de um raptor. Se você for analisar, ela é osso de dinossauro, tem toda a porosidade, tem toda a composição, porém ela foi esculpida no osso, é uma peça falsificada. Mas é um osso de dinossauro? Mas é uma esculpida num osso de dinossauro. Então se você for fazer uma... Pegaram um fragmento de osso. Exatamente. E foram, escavaram e fizeram uma garra, e aí agora vale bastante dinheiro uma garra. Uma garra é muito cara, né? Então por isso eles fazem esse tipo de coisa. E é legal a gente falar que o nosso fornecedor, que quem possibilitou a gente ter tudo isso do Marrocos aqui, ele é a 4ª geração da família dele que só trabalha com fósseis. Então ele com 2 anos de idade ele tem a lembrança de estar atrás de um dromedário brincando com trilobitas ao invés de bonequinhos. Então é esse cara que é o nosso filtro, que corre atrás das peças pra gente, que consegue tudo. Inclusive essas peças de trilobita falso, quando ele viu lá, ele falou, tem uma peça que eu acho que é legal pra você mostrar aqui. Eu falei, não, pode trazer, a gente quer. E legal. Essa garra inclui nessas peças pra gente poder mostrar pras pessoas mesmo. Isso não tá à venda, tá? Sensacional, parabéns pelo trabalho. Você curtiu? Você gostou? Deu aquele like? Agora reforce esse like pra gente. Faça esse vídeo chegar mais longe possível. Tá aí, ó, muito bacana. Na descrição do vídeo tem um link que te conecta aqui ao Deivão, tá? O Instagram dele, tá tudo aí. Enfim, muito bacana, feito de uma forma legal. Eu sou tarado por isso, ou seja, sou clientaço deles aqui. Beleza? Tamo junto, até o próximo. Se você gostou, pede mais. O teu like representa isso. Escreve pra gente. Quer ver, Falso, o que você quer falar, quais curiosidades, o que você quer que a gente aborde. E a gente vai fazer mais vídeos dependendo de você, porque quem manda no nosso canal é você. Valeu.